Alguém que você ama começou a apresentar mudanças sutis, porém preocupantes no último ano. Muitas pessoas supõem que a morte na velhice acontece de repente como um raio em um céu claro. Mas a verdade, tanto pela experiência humana quanto pela sabedoria das Escrituras, é que o corpo e o espírito costumam enviar sinais silenciosos, meses e até mesmo um ano antes de a vida chegar à sua etapa final. A Bíblia, esse livro que guiou incontáveis gerações através dos momentos mais difíceis da existência, fala-nos com clareza surpreendente sobre esse assunto. Como diz Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Essa sabedoria antiga reconhece que há ciclos naturais em nossa existência, padrões que podemos aprender a reconhecer se prestarmos atenção. O problema é que a maioria das pessoas ignora esses sinais que a Bíblia descreve com tanta precisão, porque no início parecem insignificantes, pequenas mudanças que facilmente atribuímos ao envelhecimento normal ou ao cansaço passageiro. Só mais tarde, ao olhar para trás, as famílias percebem que as pistas espirituais e físicas estavam ali o tempo todo, como pequenas luzes tentando guiá-los a uma preparação adequada. Mas então já é tarde demais para se preparar. Tarde demais para aproveitar aqueles últimos momentos juntos com plena consciência de seu significado. Não se trata de prever com exatidão quando ocorrerá o falecimento, mas de reconhecer que estamos entrando em um tempo sagrado de transição, um período que as Escrituras nos convidam a honrar e para o qual devemos nos preparar espiritualmente. Para o crente, isso não é motivo de temor, mas de preparação com esperança. Neste vídeo, falaremos de 7 sinais-chave que, segundo a Bíblia e a experiência de inúmeras famílias cristãs ao longo dos séculos, costumam aparecer um ano antes de uma pessoa idosa completar seu caminho terreno. Alguns podem ser coisas que você já notou, mas atribuiu simplesmente ao envelhecimento. Outros podem parecer mudanças menores, mas na verdade indicam uma preparação espiritual mais profunda que está ocorrendo no interior do seu ente querido. Reconhecer esses sinais a tempo lhe dá a oportunidade não apenas de oferecer um melhor cuidado físico, mas também de acompanhar espiritualmente quem você ama nessa transição tão importante. Isso permite valorizar momentos significativos e, o mais importante, garantir que a última etapa de vida do seu ente querido seja cheia de conforto, dignidade, paz e significado espiritual. Fique conosco até o final, porque esses 7 sinais podem ajudá-lo a se preparar emocional e espiritualmente para o que está por vir. Quando você compreende o que está acontecendo a partir de uma perspectiva bíblica, não será pego de surpresa. Você poderá aproveitar ao máximo o tempo que resta com quem ama, honrando o processo que Deus estabeleceu para a nossa transição desta vida para a próxima. Agora comecemos com o primeiro sinal que a Bíblia nos mostra sobre o último ano de vida de uma pessoa idosa. O primeiro sinal é claro nas Escrituras, uma notável reflexão sobre a vida e o legado. A segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, nos oferece um exemplo poderoso quando Paulo escreve: porque eu já estou sendo oferecido em libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essas palavras de Paulo refletem algo que ocorre com frequência no último ano de vida, um balanço espiritual e uma avaliação do que foi vivido. Talvez você tenha notado que seu familiar idoso, que talvez nunca tenha sido muito dado a conversas profundas, agora começa a compartilhar histórias de sua juventude com um propósito claro, como se estivesse tecendo os fios soltos de sua existência em uma tapeçaria coerente. Não são simples anedotas para passar o tempo. Há em suas palavras um esforço para transmitir valores, lições aprendidas, sabedoria acumulada. A Bíblia está cheia de exemplos semelhantes. Pense em Jacó, que em Gênesis capítulo 49, sabendo que seu tempo estava chegando ao fim, reuniu seus 12 filhos para abençoá-los individualmente. Não foram bênçãos genéricas, mas profundamente pessoais,
baseadas no caráter e nas ações de cada filho. Jacó estava ciente de que deixava um legado, não apenas material, mas também espiritual. Ou considere o caso do rei Davi, que em 1 de Crônicas capítulo 28 e em 1 de Reis capítulo 2 dá instruções detalhadas a seu filho Salomão, não apenas sobre como construir o templo, mas também sobre como governar com justiça. Davi sabia que seu tempo estava terminando e se certificou de transmitir não apenas conhecimentos práticos, mas uma visão espiritual para o futuro. Esse comportamento tem uma explicação tanto psicológica como teológica. Sob uma perspectiva espiritual, a pessoa está se preparando para o encontro com Deus. Como diz o Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Essa consciência da temporalidade leva a uma necessidade de garantir que o que é importante seja transmitido. O rabino Harold Kushner, autor de Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, explica esse fenômeno. No fim da vida, as pessoas não perguntam quanto dinheiro ganhei ou quantas conquistas obtive, mas sim, amei e fui amado e fiz diferença neste mundo? Essa observação contemporânea reflete perfeitamente a sabedoria bíblica sobre como as pessoas avaliam suas vidas quando sentem que o fim se aproxima. Se você notou que seu ente querido idoso está tendo essas conversas mais profundas ou demonstrando um interesse renovado em compartilhar sua história familiar e seus valores, não subestime isso. Trata-se de uma oportunidade preciosa que não deve ser desperdiçada. Sente-se com ele, escute atentamente, faça perguntas significativas que o ajudem a articular o legado que deseja deixar. Algumas famílias acham útil gravar essas conversas ou até mesmo ajudar a pessoa idosa a escrever suas memórias ou criar um livro de sabedoria para as futuras gerações. Você não apenas estará honrando a necessidade que ela tem de deixar um legado, mas também criando um tesouro para seus filhos e netos. O teólogo Dietrich Bonhoeffer escreveu: é da natureza do fim aproximar-nos da verdade da nossa existência. E nesses momentos de reflexão sobre o legado, estamos presenciando exatamente isso. Uma aproximação das verdades essenciais que definiram uma vida aos olhos de Deus. O segundo sinal que a Bíblia nos mostra sobre o último ano de vida é um crescente desapego do que é material. Esse fenômeno está profundamente enraizado nos ensinamentos bíblicos, como lemos em Eclesiastes capítulo 5, versículos 15 e 16. Assim como saiu do ventre de sua mãe, nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na mão. Também isto é grave mal, que exatamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe veio de trabalhar para o vento? Essa verdade bíblica se manifesta de forma prática quando observamos uma pessoa idosa em seu último ano de vida. Talvez você tenha notado que aquele familiar que sempre guardou suas posses com muito cuidado, preservando cada lembrança e objeto, agora começa a distribuí-los entre seus entes queridos. Não se trata apenas de organização prática, há nesse gesto o reconhecimento profundo da transitoriedade dos bens materiais. Jesus falou claramente sobre esse tema em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde ladrões não arrombam, nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A história nos mostra múltiplos exemplos de figuras bíblicas que, ao se aproximarem do fim de suas vidas, demonstraram esse desapego material. Moisés, por exemplo, não se apegou à sua posição de liderança, mas preparou Josué para assumir seu lugar, sem se preocupar em estabelecer uma dinastia. Ou pensemos no idoso Simeão, em Lucas capítulo 2, que ao ver o menino Jesus pôde dizer em paz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão havia alcançado aquilo que realmente importava para ele, e todo o resto parecia secundário. Esse desprendimento não ocorre da noite para o dia. É um processo gradual, mas constante,
que reflete uma reorientação interior de valores. A doutora Kathleen Dowling Singh, em seu trabalho sobre a transformação espiritual no fim da vida, observou: o processo de morrer naturalmente nos conduz a soltar tudo aquilo a que nos agarramos. É como se a alma soubesse que para sua jornada final precisa viajar leve. É importante entender que esse desapego não significa que a pessoa perdeu o interesse pela vida ou por seus entes queridos. Ao contrário, representa uma clareza do que realmente importa. As posses materiais começam a ser vistas pelo que verdadeiramente são: ferramentas temporárias para esta vida, não tesouros eternos. São Basílio Magno, um dos padres da igreja, comparava os bens materiais às roupas de um ator. Eles são úteis enquanto estamos no palco deste mundo, mas não nos pertencem de fato, e chegará o momento em que teremos de devolvê-los. Talvez você tenha notado que sua mãe ou seu pai idoso já não se apega à casa da família com a mesma intensidade emocional, ou que aquele relógio de ouro que sempre foi tão importante agora é oferecido como presente com um sorriso sereno. Ou quem sabe aquela coleção que tanto estimavam agora vem de forma diferente, mais preocupados em saber quem a apreciará do que em mantê-la na própria posse. Os psicólogos observaram que esse processo de desprendimento pode ser uma fonte de paz quando aceito como parte natural do ciclo de vida. O problema surge quando as famílias interpretam esse comportamento como forma de desistência ou depressão e tentam se opor a ele, insistindo na importância dos bens materiais. Se você está vendo esse sinal em seu ente querido, a resposta mais amorosa não é resistir, mas acompanhá-lo nesse processo de libertação. Você pode perguntar com respeito a quem ele gostaria de deixar certos objetos significativos, ajudá-lo a distribuir as posses que deseja entregar ainda em vida e mostrar gratidão não apenas pelos objetos recebidos, mas pelos valores e memórias que representam. Em vez de ver esse desapego como algo triste, podemos reconhecê-lo como uma preparação espiritual, um alívio de carga para a jornada que se aproxima. Como disse C.S. Lewis, o objetivo não é viver para sempre, mas criar algo que o faça. E ao distribuir seus bens materiais, seu ente querido está fazendo exatamente isso, garantindo que o que realmente importa continue vivo através de quem ama. Se você está encontrando valor nesses ensinamentos bíblicos, convidamos você a comentar amém abaixo. Sua participação nos ajuda a alcançar mais pessoas que possam precisar dessa orientação espiritual em momentos difíceis. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber mais conteúdos como este, em que buscamos iluminar os momentos mais desafiadores da vida com a sabedoria eterna das Escrituras. Continuemos agora com o terceiro sinal que a Bíblia nos revela sobre o último ano de vida: o fortalecimento espiritual e uma paz interior extraordinária. Esse sinal tem seu fundamento bíblico nas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículos 21 ao 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para a minha obra, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que Paulo expressa aqui é algo que muitas famílias têm observado em seus entes queridos idosos durante esse último ano. Uma profunda intensificação da fé e uma serenidade diante da perspectiva da transição que se aproxima. Embora esse processo possa se manifestar de maneiras diferentes, dependendo da personalidade e do contexto religioso de cada pessoa, há padrões reconhecíveis que atravessam culturas e denominações. Talvez você tenha notado que seu ente querido, que ao longo da vida frequentou cultos religiosos por costume, agora demonstra um interesse renovado e mais profundo nas práticas espirituais. Pode ser que peça para ler em determinadas passagens bíblicas ou queira orar com mais frequência. Alguns começam a dedicar mais tempo à oração pessoal, à meditação nas Escrituras, ou até mesmo expressam o desejo de conversar com um pastor ou guia espiritual, depois de anos sem fazê-lo. Essa intensificação espiritual não deve ser confundida com um simples seguro espiritual de última hora. É antes o florescer natural de sementes de fé
que estiveram presentes ao longo de toda uma vida, agora brotando com nova força diante da proximidade do encontro com o transcendente. O salmista escreveu, no Salmo 73, versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Essa experiência de força espiritual enquanto o corpo se enfraquece é precisamente o que muitos crentes experimentam nesse último ano. Um fenômeno particularmente notável é o que Filipenses capítulo 4, versículo 7, descreve como a paz de Deus que excede todo o entendimento. Famílias e cuidadores frequentemente relatam ficar impressionados com a serenidade extraordinária demonstrada por pessoas plenamente conscientes de que seu tempo terreno está se esgotando. A história está repleta de exemplos de crentes que enfrentaram a morte com essa paz sobrenatural. O reformador protestante John Knox, em seu leito de morte, disse: "Vivo pela fé no Filho de Deus, e agora dou testemunho de que a doçura que encontrei na vida eterna, através de Jesus Cristo, afastou de mim todo o temor da morte." Ele não negava a realidade de sua condição física, mas revelava uma realidade espiritual ainda mais profunda. O contraste entre a visão secular e a visão bíblica sobre o final da vida se torna especialmente claro nesse ponto. Enquanto uma perspectiva puramente materialista pode ver apenas perda e término, a visão cristã, fundamentada na ressurreição de Cristo, vê uma transição rumo a uma nova forma de existência na presença de Deus. Essa paz não significa a ausência de momentos de dúvida ou medo. Mesmo Jesus, no Getsêmani, passou por angústia diante do que viria. O que diferencia essa paz cristã não é a inexistência de inquietação, mas a presença de uma confiança fundamental que prevalece sobre a ansiedade natural. Como expressou o teólogo Paul Tillich, trata-se de uma paz que abraça a ansiedade. O Dr. Carlo Leger, especialista em cuidados paliativos e espiritualidade, observou que essa paz interior geralmente se manifesta como uma crescente capacidade de aceitar limitações e vulnerabilidades. A pessoa idosa deixa de lutar contra o inevitável e encontra uma forma de integrá-lo numa visão maior da vida. Essa aceitação não é rendição passiva, mas uma forma ativa de confiança na bondade e no propósito divino. Se você notou em seu ente querido esse fortalecimento espiritual e paz interior, pode apoiá-lo de várias maneiras. Primeiro, respeitando sua necessidade de momentos de quietude e oração. Segundo, facilitando o acesso aos recursos espirituais que ele solicitar. Passagens favoritas da Bíblia, músicas inspiradoras, visitas de líderes religiosos. Terceiro, estando disposto a conversar sobre fé e eternidade, quando isso surgir naturalmente, sem forçar nem evitar o assunto. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, pioneira no estudo do processo de morrer, notou que muitas pessoas, ao final da vida, alcançam um estado de aceitação com qualidades quase místicas. Sob a ótica cristã, podemos ver isso como parte do processo pelo qual Deus prepara seus filhos para recebê-los em casa. Como diz o salmista, no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa confiança na presença contínua de Deus, especialmente nos momentos de transição, é o cerne da paz que muitos crentes experimentam em seu último ano. O quarto sinal que a Bíblia e a experiência cristã nos revelam sobre o último ano de vida são as visões e experiências espirituais significativas. Esse fenômeno, embora possa ser desconcertante para alguns familiares hoje, tem raízes profundas na tradição bíblica e na vivência cristã ao longo dos séculos. Um dos exemplos mais claros encontra-se em Atos capítulo 7, versículos 55 ao 56, quando Estevão, diante de sua morte, tem uma visão extraordinária. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa experiência de Estevão não é um caso isolado nas Escrituras.
Lembremos também do profeta Elias, antes de ser levado ao céu, conforme relatado em 2º livro de Reis, capítulo 2. O texto bíblico sugere que tanto Elias quanto Eliseu tinham um conhecimento antecipado do que aconteceria, uma percepção espiritual que ia além da compreensão comum. O que a Bíblia nos mostra, e que inúmeros testemunhos ao longo da história cristã confirmam, é que à medida que se aproxima o momento de transição entre este mundo e o próximo, o véu entre essas realidades parece se tornar mais tênue para muitas pessoas de fé. Talvez algo semelhante tenha ocorrido com o seu ente querido idoso. Ele pode ter começado a falar de visões ou sonhos vívidos com conteúdo espiritual. Algumas pessoas idosas relatam ver entes queridos falecidos que parecem vir escoltá-las ou prepará-las para a partida. Outras descrevem anjos ou presenças luminosas que transmitem paz e segurança. O Dr. Jeffrey Long, que tem pesquisado extensivamente as experiências de quase morte sob uma perspectiva médica, aponta que esses fenômenos transcendem culturas, religiões e épocas, sugerindo algo mais profundo do que meras alucinações produzidas por um cérebro em deterioração. Do ponto de vista teológico, podemos entender essas vivências como parte da preparação divina para a transição espiritual. São Gregório Magno escreveu sobre como algumas pessoas, ao se aproximarem da morte, parecem receber vislumbres antecipados da glória que as espera, uma forma de consolo divino diante da iminente separação do corpo. É importante distinguir essas experiências espirituais genuínas de possíveis confusões causadas por medicações ou desequilíbrios metabólicos. A diferença costuma estar no efeito que produzem. Enquanto os delírios médicos geram angústia e desconexão, as experiências espirituais autênticas geralmente trazem paz, clareza e uma sensação profunda de significado. A irmã Calista Roy, enfermeira e teóloga, observou que essas experiências costumam ocorrer quando a pessoa está perfeitamente lúcida em outros aspectos de sua capacidade mental. Não são fruto de um declínio cognitivo generalizado, mas vivências específicas com caráter luminoso. Como devemos responder quando um ente querido nos conta essas experiências? A atitude mais respeitosa e amorosa é ouvir com abertura, sem descartá-las automaticamente como mera confusão ou enquadrá-las apressadamente em nossos próprios parâmetros. Perguntas como: o que isso significou para você? Ou como você se sentiu com essa experiência? Podem abrir espaço para uma conversa muito significativa. O filósofo cristão Peter Kreeft sugere que essas vivências podem ser janelas para a eternidade, momentos em que Deus permite à pessoa entrever aspectos da realidade que normalmente permanecem ocultos durante nossa vida terrena. Sob essa ótica, não são fenômenos a temer, mas a receber com reverência. É notável como a literatura contemporânea sobre cuidados paliativos tem reconhecido a importância dessas experiências que por muito tempo foram descartadas pelo paradigma médico moderno. A Hospice UK, uma das organizações líderes em cuidados de fim de vida, já inclui em sua formação profissional orientações sobre como acompanhar com respeito pessoas que vivenciam esses fenômenos espirituais. Para familiares e cuidadores, a missão não é validar ou invalidar essas vivências segundo o nosso próprio critério, mas criar um espaço seguro onde a pessoa possa integrá-las à sua compreensão da vida e da morte. Como nos lembra 1 de Coríntios capítulo 13, versículo 12. Agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Talvez essas experiências sejam momentos em que o espelho fica temporariamente mais transparente. O quinto sinal que a Bíblia e a experiência cristã nos mostram sobre o último ano de vida é um impulso extraordinário em direção à reconciliação e ao perdão. Essa urgência em resolver pendências e restaurar relacionamentos tem raízes profundas nos ensinamentos de Jesus, que disse em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24: Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta,
e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois então, vem e apresenta a tua oferta. Esse ensinamento sobre a prioridade da reconciliação ganha uma urgência particular quando a pessoa percebe, consciente ou inconscientemente, que seu tempo na terra está chegando ao fim. O imperativo espiritual de não partir com assuntos mal resolvidos torna-se quase palpável. Na Bíblia encontramos diversos exemplos de reconciliações significativas antes da morte. Lembremos de Jacó e Esaú, cujo reencontro após décadas de separação e ressentimento, em Gênesis capítulo 33, é um dos relatos mais comoventes de perdão nas Escrituras. Ou recordemos José, que em Gênesis capítulo 50, perdoa seus irmãos que o haviam vendido como escravo, completando um círculo de reconciliação logo antes da morte de Jacó, seu pai. Talvez você tenha notado em seu ente querido idoso um interesse incomum em contatar pessoas com quem teve conflitos no passado. Ele pode mencionar repetidamente um irmão com quem não fala há anos ou expressar arrependimento por relacionamentos que se deterioraram por desentendimentos nunca esclarecidos. Isso não é um comportamento aleatório, mas um profundo impulso espiritual pela integridade e paz antes do encontro com Deus. Santo Agostinho escreveu: nunca é tarde para o verdadeiro arrependimento. Uma verdade que muitas pessoas idosas parecem compreender intuitivamente quando sentem que seu tempo é curto. A urgência de resolver conflitos reflete tanto o desejo de paz interior quanto a preparação para o juízo divino que a tradição cristã ensina que todos enfrentaremos. O teólogo Henri Nouwen observou que o perdão é o sinal mais claro de que somos criados à imagem de Deus. E talvez por isso muitos, ao se aproximarem do encontro final com seu Criador, sintam quase instintivamente a necessidade de refletir a misericórdia divina em seus relacionamentos humanos. Estudos de cuidados paliativos documentaram esse fenômeno de forma consistente. O Dr. Ira Bioch, especialista em medicina paliativa, identificou 5 coisas que as pessoas geralmente precisam expressar antes de morrer: me desculpe, eu te perdoo, por favor, me perdoe, eu te amo e adeus. 3 dessas 5 expressões estão diretamente ligadas à reconciliação e ao perdão. Se você percebe esse sinal em seu ente querido, pode facilitar esse processo de várias maneiras práticas. Primeiro, levando a sério suas menções a pessoas com quem deseja se reconciliar, em vez de descartar esses desejos como nostalgia. Segundo, ajudando a estabelecer contato sempre que possível. Um telefonema, uma carta ou até mesmo uma visita, se houver condições. Terceiro, oferecendo um espaço seguro para que ele expresse arrependimentos e elabore emoções difíceis vinculadas a relacionamentos passados. Um obstáculo frequente é o medo de que a pessoa idosa se perturbe emocionalmente ao enfrentar conflitos mal resolvidos. Embora essa preocupação seja compreensível, a experiência mostra que a paz que surge da verdadeira reconciliação geralmente supera qualquer angústia temporária que o processo possa causar. É importante também lembrar que a reconciliação nem sempre requer contato direto com o outro. Em casos em que isso não é possível, por a pessoa já ter falecido ou estar inacessível, rituais de perdão simbólico podem ser igualmente significativos. Um pastor ou conselheiro espiritual pode auxiliar na criação de um processo que permita ao seu ente querido expressar e liberar sentimentos pendentes de forma construtiva. A teóloga Marilyn Chandler McIntyre destaca que esse impulso à reconciliação também pode se manifestar como o desejo de colocar a casa interior em ordem, não apenas resolver conflitos interpessoais, mas também conflitos espirituais ou dilemas morais que a pessoa tenha carregado por anos. A confissão, a busca de absolvição ou simplesmente falar abertamente sobre velhos arrependimentos pode fazer parte desse processo de preparação espiritual. Como diz Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Essa cura espiritual e emocional que surge do perdão e da reconciliação pode ser um dos presentes mais valiosos do último ano de vida, tanto para quem parte quanto para quem fica.
Se este conteúdo está sendo útil para você e sua família neste momento difícil, convidamos a compartilhar este vídeo com quem possa precisar. Não deixe de clicar em gostei e se inscrever para receber mais ensinamentos que iluminam nossa vida com a sabedoria eterna das Escrituras. Seu apoio nos permite continuar criando conteúdos que unem a verdade bíblica ao conhecimento prático para momentos cruciais como este. Prossigamos agora para o sexto sinal que a Bíblia nos revela sobre o último ano de vida: as expressões proféticas ou premonitórias. Esse fenômeno, documentado tanto nas Escrituras quanto em inúmeros relatos ao longo da história cristã, é talvez um dos aspectos mais misteriosos e significativos do processo de transição. O Gênesis nos fornece um dos exemplos mais claros quando Jacó, sentindo que seu tempo na terra estava chegando ao fim, reúne seus filhos para uma série de bênçãos que também funcionam como profecias sobre o futuro. O capítulo 49 de Gênesis começa assim: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos declararei o que vos há de suceder nos dias vindouros. O que se segue não são simples votos de um pai idoso, mas declarações de caráter quase oracular sobre o destino de cada tribo de Israel. De forma semelhante, Moisés, antes de sua morte em Deuteronômio capítulo 34, profere bênçãos proféticas a Israel com uma clareza e visão que transcendem a compreensão ordinária. O texto bíblico sugere uma lucidez espiritual especial, concedida a esses patriarcas em seus momentos finais. Essa tradição de palavras derradeiras com caráter profético ou de bênção prossegue em toda a Bíblia. O rei Davi, em 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1, apresenta suas últimas palavras, descritas significativamente como oráculo, indicando seu caráter inspirado. Até mesmo Jesus, na cruz, pronuncia palavras que vão além daquele momento e têm implicações eternas. O que a experiência cristã mostra ao longo dos séculos é que muitas pessoas idosas, especialmente as de fé madura, parecem desenvolver uma sensibilidade espiritual acentuada em seus últimos meses. Começam a falar sobre sua partida com naturalidade surpreendente, às vezes até com indicações específicas de quando ocorrerá. O pastor Eric Marcelo, que já acompanhou centenas de pessoas idosas em seus últimos dias, comenta: Fui testemunha de como pessoas sem formação teológica, mas com fé simples e profunda, passam a falar de sua morte iminente com uma precisão que não se explica apenas pela intuição humana. Uma senhora me disse numa terça-feira: na sexta de manhã estarei com o Senhor. E faleceu exatamente naquele momento, embora sua condição física não indicasse um declínio tão rápido. Essas expressões premonitórias costumam se manifestar de diferentes maneiras. Alguns idosos passam a falar sobre uma viagem que precisam fazer em breve, ou mencionam a necessidade de arrumar as malas. Outros fazem referências mais diretas: não estarei aqui no Natal, ou verei o rosto de Deus antes de terminar a estação chuvosa. O surpreendente é que, em geral, tais declarações são feitas com serenidade, sem medo, como se constatassem um fato conhecido. O teólogo Romano Guardini escreveu sobre esse fenômeno: Para o crente, a morte não chega como um completo desconhecido. Há um reconhecimento, já nos encontramos antes na fé. Essa familiaridade com a morte, essa capacidade de sentir sua proximidade sem terror, parece se intensificar no último ano de vida. Sob uma perspectiva teológica, podemos entender essas falas premonitórias como uma forma de percepção divina acerca do momento determinado. O Salmo 139, versículo 16, nos lembra: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. A tradição cristã interpretou esse versículo como indicando que nossos dias são conhecidos por Deus e talvez, ao nos aproximarmos do final, tenhamos alguma participação nesse conhecimento. O reverendo Timothy Keller, em suas reflexões sobre a morte e a eternidade, sugere que essa consciência antecipada
pode ser parte da graça divina. Raramente Deus nos chama a enfrentar nossa mortalidade sem antes nos fornecer os recursos espirituais necessários para isso. As expressões premonitórias, nesse sentido, não são apenas previsões, mas manifestações dessa preparação interior. Exemplos históricos cristãos desse fenômeno abundam e transcendem épocas e culturas. São João da Cruz, segundo testemunhos da época, anunciou o dia específico de sua morte com semanas de antecedência. São Martim de Porres, certa manhã, começou a se despedir dos irmãos dominicanos, explicando com tranquilidade que partiria para a casa do Pai naquela mesma noite, o que de fato ocorreu. Mais recentemente, o Papa João Paulo II, poucos dias antes de falecer, segundo relatos próximos, disse com calma: "Deixem-me ir para a casa do Pai", demonstrando consciência de sua partida iminente. Como reagir quando um ente querido faz comentários que parecem antecipar sua própria morte? Primeiro, devemos receber essas palavras com respeito e abertura, não as descartando imediatamente como devaneios ou efeitos de remédios. Perguntas como: "O que o faz pensar assim?" ou "Pode me contar mais sobre o que você sente?" podem abrir espaços para conversas profundamente significativas. Segundo, não devemos contradizer nem tentar corrigir essas falas com frases do tipo: "Não diga isso, ainda faltam muitos anos", ou "Não pense em coisas tristes". Essas reações, embora bem intencionadas, podem encerrar um importante canal de comunicação e deixar a pessoa idosa sentindo-se incompreendida num momento crucial. A irmã Marilyn Evangelista, enfermeira especializada em cuidados paliativos, recomenda: quando um paciente idoso começa a falar sobre sua partida próxima, o melhor que podemos fazer é nos sentar, ouvir com atenção e perguntar se há algo que possamos fazer para ajudá-lo nessa preparação. Muitas vezes, há questões práticas ou espirituais específicas que desejam resolver. Essas expressões premonitórias vêm frequentemente acompanhadas do que poderíamos chamar de bênçãos finais, palavras de sabedoria, conselhos ou afirmações de amor que a pessoa quer deixar como legado espiritual. Esses momentos são tesouros que merecem ser recebidos com a mesma reverência com que as famílias do Antigo Testamento acolhiam as bênçãos patriarcais. A teóloga anglicana Angela Tilby observa: em uma sociedade que perdeu muitos dos seus rituais em torno da morte, essas expressões premonitórias e bênçãos finais podem servir como marcos sagrados, ajudando-nos a honrar a transição em curso e a receber a sabedoria oferecida desde a soleira entre dois mundos. É importante notar que nem todas as pessoas vão vivenciar ou manifestar esse tipo de premonição. A forma como cada crente se relaciona com sua mortalidade é única e reflete tanto sua personalidade quanto seu percurso espiritual. A ausência de expressões premonitórias não indica qualquer falha espiritual ou falta de preparação. Contudo, quando essas expressões ocorrem, podem ser fonte de consolo tanto para quem parte quanto para quem fica. Como escreveu São Paulo em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, os cristãos não se entristecem como os demais que não têm esperança. As falas premonitórias de nossos entes queridos podem ser fortes lembretes dessa esperança compartilhada, pontes entre o presente e a eternidade que nos aguarda. Chegamos agora ao sétimo e último sinal que a Bíblia nos mostra sobre o último ano de vida: a rendição e entrega à vontade divina. Esse sinal, talvez o mais profundo de todos, encontra sua expressão mais perfeita nas palavras de Jesus na cruz, registradas em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa entrega final, esse ato de confiança suprema na bondade e sabedoria de Deus, representa o ápice do caminho espiritual cristão. Não é rendição no sentido de derrota, mas no sentido de consumação. O círculo que se inicia com nosso nascimento se fecha quando entregamos voluntariamente nossa vida nas mãos do Criador. O conceito bíblico de um bom fim, o que os antigos chamavam de boa morte, está profundamente ligado a essa capacidade de entrega. O Salmo 116, versículo 15 nos diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
Essa preciosidade divina se manifesta na paz que acompanha aqueles que podem dizer, como Paulo em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A Bíblia nos ensina que nossos dias estão contados por Deus com exatidão amorosa. O Salmo 139, versículo 16, declara: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e todas estas coisas foram escritas no teu livro. Dias foram ordenados para mim, quando ainda nenhum deles existia. Esse conhecimento de que nossa vida tem um tempo estabelecido pela sabedoria divina, longe de ser ameaçador, pode trazer profunda consolação quando vivido pela fé. No último ano de vida, muitas pessoas crentes manifestam uma crescente aceitação dessa realidade. Paradoxalmente, essa aceitação não conduz à inércia, mas a uma forma particular de liberdade. Como observou o teólogo Dietrich Bonhoeffer, desde sua cela, pouco antes de ser executado, quando renunciamos totalmente a fazer de nós mesmos algo, então nos colocamos completamente nas mãos de Deus. Essa entrega se manifesta de diversas maneiras no dia a dia da pessoa idosa. Talvez você tenha notado como seu ente querido, que antes insistia em controlar todos os detalhes de sua vida, agora exibe uma espantosa capacidade de aceitar a ajuda de que precisa sem ressentimento. Ou talvez observe uma nova flexibilidade em alguém que sempre foi rígido em suas rotinas e preferências. Mais notável ainda, pode haver uma diminuição visível da ansiedade sobre o futuro. A pessoa que entrou nesse estado de entrega já não se apega desesperadamente a planos ou expectativas, mas descansa na confiança de que, independentemente das circunstâncias externas, seu destino último está seguro nas mãos de Deus. O pastor e teólogo Henry Nouwen descreveu esse processo como tornar-se o amado, um estado em que nossa identidade mais profunda não depende do que fazemos ou de como os outros nos veem, mas do amor incondicional de Deus que nos sustenta. Essa identidade fundamental se torna mais clara e central à medida que identidades secundárias, profissionais, sociais, perdem relevância. A entrega à vontade divina não significa recusar tratamentos médicos sensatos ou deixar de buscar boa qualidade de vida. Como ensinou Santo Inácio de Loyola, devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus. O que muda é a atitude interior. Já não há uma luta desesperada contra o inevitável, mas uma cooperação serena com o processo natural estabelecido por Deus. Essa atitude de entrega frequentemente se expressa em fórmulas verbais específicas. O idoso pode começar a usar expressões como "quando Deus quiser", "estou em suas mãos", ou "que seja feita a vontade dele", com uma frequência e sinceridade novas. Não são apenas frases religiosas, mas reflexos de uma reorientação interior profunda. Sob a perspectiva cristã, essa entrega final é inseparável da esperança na ressurreição. Como declarou Jesus em João capítulo 11, versículo 25, "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." A capacidade de entregar-se com serenidade ao processo de morrer está profundamente conectada a essa certeza de que a morte não é o fim, mas uma transição para uma forma de vida mais plena. O teólogo ortodoxo Alexander Schmemann escreveu que a morte cristã é um ato de vida, expressando essa paradoxal essência da fé. Justamente em nossa entrega final, encontramos a plenitude da vida divina. Essa percepção transforma radicalmente a experiência do último ano de vida, fazendo dele não apenas um tempo de perda e despedida, mas também de antecipação e preparação jubilosa. Para as famílias, reconhecer e respeitar essa entrega pode ser desafiador. Nossa tendência natural é lutar contra qualquer indício de que nosso ente querido esteja desistindo. No entanto, sob a ótica espiritual, existe uma diferença fundamental entre a resignação sem esperança, que é negativa, e a entrega confiante a Deus, que é profundamente positiva. A doutora Cicely Saunders, fundadora do movimento moderno de cuidados paliativos, observou que a forma como as pessoas morrem permanece na memória daqueles que vivem. Ao acompanhar um ente querido nesse processo de entrega,
não apenas estamos ajudando-o em sua transição pessoal, mas também recebendo um ensinamento inestimável sobre como viver nossa própria vida com maior confiança na providência divina. Ao longo deste vídeo, exploramos 7 sinais que a Bíblia e a tradição cristã nos revelam sobre o último ano de vida de uma pessoa idosa. Desde a reflexão sobre o legado até a entrega final à vontade de Deus, esses sinais formam um mapa espiritual que pode nos ajudar a percorrer esse tempo sagrado com mais compreensão e reverência. Agora, é hora de refletir sobre como integrar esses ensinamentos em nossa própria experiência, seja acompanhando um ente querido nessa etapa ou considerando nossa própria mortalidade à luz da fé. A perspectiva bíblica sobre a morte é única e transformadora. Enquanto muitas visões seculares veem a morte apenas como uma tragédia a ser evitada, as Escrituras nos ensinam que ela pode ser também um tempo de consumação, integração e preparação espiritual. Como diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Uma afirmação surpreendente que só faz sentido quando enxergamos a morte não como extinção, mas como transição. A psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, após décadas estudando pessoas em fim de vida, chegou a uma conclusão semelhante a partir de sua perspectiva científica. A morte não é o fim, é simplesmente deixar o corpo físico como a borboleta que sai do casulo. Essa metáfora de transformação ecoa profundamente a visão cristã de morte e ressurreição. Quando reconhecemos esses 7 sinais em nossos entes queridos idosos, nossa resposta não deve ser de medo ou negação, mas de acompanhamento consciente e amoroso. Estamos presenciando não apenas um fim, mas também um começo. Não apenas uma perda, mas uma preparação para um encontro transcendente. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, São Paulo nos oferece palavras de consolo que sustentaram os crentes ao longo dos séculos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Essa esperança na ressurreição transforma radicalmente o significado do último ano de vida, tanto para quem parte quanto para quem fica. A tradição cristã descreve esse tempo como uma preparação para o céu, um processo que não começa apenas no último ano, mas que é o propósito de toda a vida de fé. No entanto, esse último trecho do caminho possui uma intensidade e clareza particulares que merecem atenção especial. O objetivo de reconhecer esses sinais não é gerar ansiedade nem criar uma lista de verificação, mas transformar o medo em esperança, a incerteza em confiança e a sensação de perda em uma compreensão mais profunda do valor eterno de cada vida humana. Como explica o teólogo N.T. Wright, o cristianismo sempre insistiu que o objetivo não é simplesmente ir para o céu quando morremos, mas que o céu venha à terra e transforme toda a criação. Enquanto isso, a morte é uma espécie de parêntese, um tempo de espera, como o sábado entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição. Enquanto acompanhamos nossos entes queridos em seu sábado santo pessoal, podemos fazê-lo com a certeza de que o domingo da ressurreição chegará. E os sinais que estudamos são como raios dessa luz pascal, já iluminando o caminho rumo ao amanhecer eterno. Talvez você esteja reconhecendo alguns desses sinais em um familiar querido, ou quem sabe esteja entrando nessa fase da vida. Em qualquer caso, a promessa bíblica para você é clara e poderosa. Você não está sozinho nesse caminho. Como garantiu Jesus? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essa promessa se cumpre de muitas formas, pela presença do Espírito Santo, pelo apoio da comunidade de fé e pela esperança segura da vida eterna. O último ano de vida pode ser, paradoxalmente, o mais pleno e significativo de todos. Como escreveu São Paulo, por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Para as famílias, minha última exortação é esta: sejam testemunhas atentas e companheiros respeitosos desse processo sagrado. Não tentem acelerá-lo nem retardá-lo, mas o acompanhem com reverência e amor. Como disse São Bento, escuta com o ouvido do coração, sobretudo nesses momentos em que cada palavra e cada gesto podem ter significado transcendente. E para todos nós, independentemente de nossa idade ou situação atual, esses 7 sinais nos convidam a viver cada dia com maior consciência de nossa mortalidade, não por medo, mas por sabedoria. Como nos lembra o Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Se este vídeo lhe foi valioso, convidamos você a compartilhá-lo com outras pessoas que possam estar vivenciando essa fase com seus entes queridos. O conhecimento e a compreensão são ferramentas poderosas para transformar tempos de inquietação em momentos de significado e graça. Não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos que unem a sabedoria bíblica às situações concretas que enfrentamos em nossa caminhada diária. Deixe suas experiências ou perguntas nos comentários. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Por fim, recordemos as palavras do apóstolo Paulo, que nos asseguram de que nada, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essa certeza ilumine o caminho de todos que acompanham seus entes queridos em seu último ano de vida, transformando um tempo que poderia ser marcado apenas pela perda em uma temporada de preparação sagrada, culminação espiritual e esperança eterna. Obrigado por sua atenção e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém.